Vamos ver agora, através de dois exemplos, que dois recursos, aliás, muito usados, são a transformação em produto. Então, para executar um bom estudo do sinal, muitas vezes eu preciso fatorar. Não vamos ensinar aqui como fatorar, nem vamos ensinar como colocar em evidência, nem como agrupar. Vou apenas mostrar como se faz o estudo do sinal, combinando funções através da fatoração ou através da divisão. Então vamos ver aqui então os exemplos que falei. Vamos ver dois exemplos aqui. Um primeiro exemplo, vamos fazer o estudo do sinal desta função aqui. Y igual a 2x, 2 menos x, 1 menos x. E depois vamos fazer o estudo do sinal da função y igual a cosseno de x dividido por 1 menos 2 seno de x. Muito bem. Então, primeira função, ela é formada por um produto. Então, eu vou isolar aqui numa reta a função x. Numa outra reta, vou fazer o estudo do sinal de 2 menos x. Aqui vou fazer o estudo do sinal de 1 menos x. E por último, aqui vai sair o estudo do sinal de y, que é o produto das três. Perfeito? Então vamos observar que y igual a x é uma função crescente que se anula em x igual a zero. Portanto, eu vou colocar aqui o meu zero. E eu vejo aqui que à esquerda de zero, a função y igual a x, ela é negativa. Então, vou colocar aqui o sinal menos. Enquanto que à direita de zero, vou colocar o sinal mais. Dois menos x, agora, ao contrário, é uma reta decrescente, que se anula em x igual a 2. Portanto, vou marcar aqui o ponto x igual a 2. 2. Eu vejo então que à esquerda de 2, esta função tem sinal positivo, porque o gráfico se situa acima do eixo do x. Então, vou marcar aqui mais e mais. E à direita de 2, o gráfico se situa abaixo do eixo do x, portanto, o sinal é menos. Agora, a função 1 menos x também é decrescente e se anula em x igual a 1. Então, vou marcar aqui também o valor de x igual a 1. Então, à esquerda de 1, esta função é positiva, porque o gráfico está acima do eixo do x, enquanto à direita o gráfico está abaixo do eixo do x. Então, à direita de 1, vou marcar mais e mais. Enquanto à direita de 1, o gráfico é negativo, está abaixo do eixo do x, portanto, vou marcar menos e menos. Então, observe que esta função y é o produto de 2x por 2 menos x por 1 menos x. E eu já tenho o estudo do sinal de cada um desses fatores. Já tenho aqui o estudo do sinal de x, o estudo do sinal de 2 menos x e o estudo do sinal de 1 menos x. Agora eu posso combinar. Então eu vejo que menos com mais dá menos.
mais com mais com mais, combinados em multiplicação, dá como resultado sinal positivo, mais com menos, dá menos, e por último, mais com menos, dá mais. Então, o que concluo da função y? A função y, à esquerda de zero, possui sinal negativo. À esquerda de zero. Aqui está zero. Aqui está o meu zero. Então, entre 0 e 1, a função possui sinal positivo. Entre 1 e 2, a função possui sinal negativo. E, por último, acima de 2, a função tem sinal positivo. Observe que, de onde eu comecei? Da localização das raízes. Depois que fiz... Aliás, para determinar as raízes, eu precisei fatorar. Quando fatorei, descobri que a raiz de 2x é 0, que a raiz de 2 menos x é 2 e que a raiz de 1 menos x é 1. Mas eu precisei das raízes para fazer o estudo do sinal, porque é justamente sobre as raízes que a função tem chance de trocar o seu sinal. Então, observe que combinando aqui, através da multiplicação, eu cheguei a esta conclusão sobre como varia o sinal desta função y igual a 2x vezes 2 menos x vezes 1 menos x. E agora vejamos um segundo exemplo, onde neste caso agora eu tenho um quociente. Então eu tenho y igual ao cosseno de x dividido por 1 menos 2 seno de x. Então agora vou olhar os gráficos destas duas funções. Então eu tenho aqui eu tenho π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, vou posicionar aqui a função cosseno de x e a função 1 menos 2 seno de x. Então, aqui estamos fazendo o estudo do sinal do cosseno. Então, esquerda de π sobre 2, positivo. Entre π sobre 2 e 3π sobre 2, negativo. À direita de 3π sobre 2, positivo. Muito bem, guardemos isso. Agora, 1 menos 2 seno de x. Ora, 2 seno de x possui amplitude 2, porque o valor máximo do seno é igual a 1. Portanto, a altura deste gráfico y igual a 2 seno de x é igual a 4. Ele tem 2 para cima e 2 para baixo. Então, 1 menos 2 seno de x, eu vou sair do 1 e vou sair para baixo, porque eu estou diminuindo 2 seno de x. Então, eu vou colocar aqui x e y. E observe que o meu gráfico não vai sair de 0, vai sair de 1, que é como se eu estivesse somando 1 a este gráfico 2 seno de x. Acontece que eu não estou pegando 1 mais 2 seno de x, mas sim 1 menos 2 seno de x. Então, vou marcar aqui o x igual a 1. Aqui o x igual a 2 e x igual a 3. E agora, 0 e menos 1.
Pronto, então aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Então, eu tenho aqui o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, vamos lá. Pronto, então como o gráfico vai sair para baixo por conta deste menos, então ele vai passar aqui, aqui, aqui e depois, por último, aqui de volta. Então ele vai fazer isto, isto e depois isto. Então eu já vi que aqui tem um valor onde o gráfico é negativo, nesse pedacinho aqui o gráfico é positivo, e depois ao longo de todo este pedaço também volta a ser positivo. Então vamos marcar aqui para a gente não se confundir. Aqui eu tenho positivo, negativo, e ao longo de todo este pedaço o gráfico é positivo. Falta o quê? Determinar estes dois valores aqui. Este e este valor. Como vou fazer isto? Simples. Eu tenho que determinar a raiz daquela função, ou seja, 1 menos 2 seno de x igual a 0, 2 seno de x igual a 1, seno de x igual a meio. Então, quando é que o seno de x é igual a meio? Para 30 graus e para 30 graus, vamos ver aqui. Então, eu tenho aqui 30 graus. E, de novo, no segundo quadrante, o seno é de novo positivo, mas aqui 150 graus, certo? Então aqui eu tenho π sobre 6 e depois 5π sobre 6. Então este valor aqui, π sobre 6, e este 5π sobre 6. Então, quantas vezes, se eu tenho uma divisão, eu vou marcar aqui, eu vou marcar as raízes do cosseno, começando do zero, todos os dois vão começar do zero. E para o cosseno, eu tenho um divisor em π sobre 2, π sobre 2. Depois eu tenho outro divisor em 3π sobre 2. Então aqui é 3π sobre 2. Enquanto para o seno eu tenho um divisor em π sobre 6 e outro divisor em 3π sobre 6. Pronto, então, sinal do cosseno, esquerda de π sobre 2. Aqui é o meu π sobre 2. Enquanto aqui é 3π sobre 2. Esquerda de π sobre 2, positivo. Então aqui eu vou marcar mais. Entre π sobre 2 e 3π sobre 2, negativo. Então, negativo. Aqui é 5π sobre 6, perdoem. Acho que escrevi errado. Aqui, então, é 5π sobre 6. Então, aqui ainda é negativo e depois positivo. E esse gráfico aqui, 1 menos 2 seno de x, ó, entre 0 e π sobre 6, positivo. Entre π sobre 6 e 5π sobre 6, negativo. E à direita de 5π sobre 6, positivo. Então, qual o resultado para a minha função y? Mais com mais,
mais com menos, menos com menos, mais com mais com mais. Pronto, então eu concluo que o sinal da minha função y à esquerda de π sobre 6 é um sinal positivo. Entre π sobre 6 e π sobre 2 é negativo. Entre π sobre 2 e 5π sobre 6 volta a ser positivo. Entre 5π sobre 6 e 3π sobre 2 é negativo. E, por fim, acima de 3π sobre 2, positivo de novo. Até que esse ciclo se repita de novo quando x atingir 2π, que é 360 graus. Como cheguei a essa conclusão? Combinando os estudos dos sinais de cosseno de x e 1 menos 2 seno de x isoladamente. Fiz os dois estudos isoladamente. E depois combinei porque estão na forma de quociente. Então, combinei o sinal de cosseno de x com o sinal de 1 menos 2 seno de x e obtive, então, este estudo, certo? Então, este é o nosso vídeo para tentar ajudar você a entender melhor esta questão do estudo do sinal. Nos vemos, então, num próximo vídeo. Até lá!